Louvado seja o nome do Senhor. Queria nessa noite ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração esses dias. É algo muito interessante. O tema dessa pregação: andar com Deus. Andar com Deus não é para muitos. Estar na casa de Deus é para milhares. Mas andar com Deus é para poucos. Porque Deus, não é que Deus faça seleção das pessoas que queiram andar com Ele. É que para andar com Deus tem os requisitos que muitas vezes nós não preenchemos. E eu queria falar de um homem que preencheu esse requisito, de um homem que andou com Deus, de um homem que esteve lado a lado com Deus. E esse homem, ele foi tão intenso na sua entrega ao Senhor, que o Senhor levou com ele. Queria que você colocasse os seus olhos no livro de Gênesis, capítulo 5. Vamos entender um pouco o que é orar, o que é entender andar com Deus e entender como Deus fala conosco através das nossas orações. Livro de Salmos, de Gênesis, capítulo 5, versículo 24, e diz assim a palavra do Senhor: andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Até aqui, amados. Enoque, comecei a estudar a vida desse ser humano, fascinante. Um homem com 65 anos gerou um filho, e os seus 300 anos de vida, ele andou com Deus. E ele andava com Deus numa intensidade muito grande. Ele conversava com Deus. Todos nós almejamos aqui ouvir a voz de Deus. Todos nós almejamos orar a Deus e as nossas orações sejam atendidas. Esse é o nosso sonho, esse é o nosso projeto, esse é a nossa vontade. Mas muitas vezes nós oramos de formas erradas, pedimos as coisas erradas, falamos com Deus de formas erradas. A nossa oração de muito falar, esquecemos de ouvir. Você já observou que eu me coloco no meio, oramos muito, mas no final da nossa oração nós dizemos amém e nos levantamos e vamos embora? Deus apenas escutou a nossa oração, mas Ele não respondeu às nossas orações porque a gente não deu tempo. Os dias, eles são tão abreviados que nós estamos sem tempo para ouvir o tempo de Deus. Conseguimos ouvir a nossa própria voz na nossa própria oração, e muitas das nossas orações é o me dá. E Deus, Ele ouve as nossas orações, mas Ele não responde às nossas orações, porque nós não ouvimos o que Ele teve para falar conosco. Enoque, ele andou tanto com Deus, ele ficou tão íntimo de Deus. Não sei se você já observou, mas em algumas igrejas a gente vê que a voz de alguns pastores chega a ser igual do seu líder. O jeito de falar, o jeito de orar, o jeito de pregar. Isso se dá por intimidade, por andar com aquele homem, por estar com aquele homem. Enoque, ele andou com Deus de uma tal maneira que a Bíblia fala de 2 homens apenas que não conheceram a morte: Enoque e Elias. Então o andar de Deus tem um privilégio para nós de algumas situações. A gente sempre acorda de manhã apressado,
sempre a gente perde a hora. Sempre. O relógio toca, você vai lá e desliga ele mais um pouquinho e dorme mais um pouquinho. Aí ele vai despertar daqui a 10 minutos. Aí você vai lá e toca nele de novo. Aí daqui a pouco mais 10 minutos. Aí, caramba, 30 minutos atrasado, e levanta aquela correria, aquela pressa. Observe o que o salmista fala em Salmos. Coloque os seus olhos em Salmos. Salmos 5:3. E diz assim o salmista: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Olha que coisa linda, o salmista está dizendo: Senhor, de manhã eu me apresento a Ti. E eu apresento as minhas orações e fico te esperando. Sabe o que o salmista está dizendo para mim e para você? Olha, quando você se acordar de manhã, ainda que esteja atrasado, de preferência não, para ter mais tempo de oração, ore pelo menos 5 minutos e leia pelo menos um versículo e medite naquele versículo, porque no seu caminhar durante o dia, Deus vai falar contigo se o teu dia vai ser bom ou se vai ser ruim, se o teu dia vai ter livramento ou vai ser bênção. Buscar a Deus pela manhã, sabe, entregar a Deus a nossa oração, o nosso dia. Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo: Senhor, Tu és o único Deus da minha vida. Eu não vou sair da minha casa sem antes te dizer que te amo. Sabe por quê, amados? Quando nós consagramos o nosso dia ao Senhor, Ele nos guarda por conta de Sua palavra. As bênçãos do Senhor vai nos seguindo, porque nós privilegiamos dizer a Ele que nós amamos. E a Sua presença vai para conosco, e aonde nós chegamos, aquela palavra que nós lemos para nós, Deus faz ela multiplicar para aqueles que estão ao nosso redor, no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade. Sabe, é nós acordarmos de manhã e dizer: Senhor, vai comigo na minha moto, Senhor, vai comigo no meu carro, Senhor, vai comigo, Senhor, no ônibus, mas não deixa eu ir só. É onde nós nos colocamos diante de Deus e entendemos a majestade de Deus sobre nós. É quando nós colocamos o nosso dia na presença de Deus. Há 15 anos eu faço isso. Há 15 anos Deus me honra por isso. Eu me acordo 5 minutos antes e fico 25 minutos orando antes de sair para trabalhar. Mesmo quando eu acordo atrasado por esquecer de carregar o celular, eu continuo com os meus 25 minutos de oração, porque eu tenho que consagrar meu dia a Deus. Eu tenho que dizer: Senhor, abençoa o meu trabalho, envia os clientes, porque eu sou o teu funcionário. As minhas orações a Deus é assim, todos os dias de manhã, todas as manhãs. Ao domingo eu acordo praticamente no mesmo horário. Eu acordo 4h20, eu acordo 5 da manhã. Faço a minha oração, sento no meu escritóriozinho que eu consagrei como escritório. Por via das dúvidas, a minha neta achou que eu não tinha mais nada para escrever, aí começou a escrever aqui embaixo. Falei: ai, Jesus. Mas, amados, é buscar essa presença de Deus que nos faz diferente. Quer ser bem sucedido, quer ser bem sucedida, coloque Deus à frente da sua batalha. As nossas orações, ela tem o poder de mover a mão de Deus. A Bíblia diz que muitos têm o seu efeito a oração de um justo. Você é uma justa, você é um justo.
ore a Deus, consagrando a Deus o seu dia, para que no final da tarde nós não tenhamos surpresas. O inimigo, ele fica ao nosso redor, tentando pegar as nossas brechas, tentando pegar os nossos vacilos, para jogar mais tarde nos nossos peitos. E a nossa oração, ela nos blinda, ela nos guarda. Deus nos mostra aquilo que nós precisamos fazer durante o dia inteiro. Muitas vezes oramos simplesmente porque estamos atarefados de problemas para resolver, ou que temos alguma causa na justiça para resolver, ou porque vamos esperar um diagnóstico do médico e queremos que Deus mova a mão. Mas antes disso tudo, nós devemos mover a mão de Deus lá atrás, para quando chegar nos diagnósticos, vamos ter diagnósticos positivos. Regamos com as nossas orações. De manhã, Senhor, ouve a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando a tua palavra. Aleluia! A tua palavra, a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Coloque os seus olhos em Salmos, versículo 1. Capítulo 1, Salmos, capítulo 1, e diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Aleluia! Aleluia! Ah, diácono, mas tu não conhece o meu trabalho. Ei, tu tem uma hora de almoço, entra no banheiro, 5 minutinhos e fala com teu Pai Celestial para abençoar o teu dia. Temos tempo sim para falar com Deus, mas deixamos a carne falar mais alto dentro de nós. Ah, é o meu descanso, é o meu almoço. Medita na palavra dia e noite. Busca a Deus dia e noite. Eu vou te falar algo aqui, amados, para edificar a tua fé. Domingo, o pastor Gilson estava pregando aqui. E na segunda-feira, eu tinha que pagar um documento, pastor. Tinha que pagar um documento. E eu vim no carro conversando com Deus: o Senhor, eu vou dar meu dízimo, ou eu pago esse documento. Assim mesmo, não tenho vergonha de falar. E vim conversando com Deus: eu dou meu dízimo, ou eu pago o documento. E quando chegou aqui, a Cláudia vinha subindo: meu filho, toma, bota lá o meu dízimo que eu estou de serviço e vou sair para comprar uns negócios. E ela subiu e botou. Na minha ida para comprar as coisas, eu fui falando com Deus. Eu conheço o pastor Gilson, não é de agora há muitos anos. Aí eu: Senhor, pastor Gilson, homem próspero, bem sucedido, sabe, já pensou? Eu sei que o meu pastor é dele de dar a oferta ao pregador da noite. Eu sei que ele vai dar. Pai, já pensou se ele me dá essa oferta? E parei, e fui, comprei as coisas, fiz tudo que tinha de fazer, trouxe, coloquei, continuei no meu plantão tal, aquela alegria toda lá embaixo, a gente comendo, porque a gente pega das migalhas daqui, pai, vamos que vamos, e Deus nos abençoa. Rapaz, é uma benção, igreja. Não saia no graça e paz, fique até o final, que Deus te abençoa. Amados, só para edificar a tua fé, pastor, ele deu o dinheiro para o pastor Gilson. E o pastor Gilson: não, ele não, toma. Então, não quis aceitar. Aí ele: Joab, chega aqui, toma aqui. Aí eu: não, pastor, que é isso? Mas eu: tô querendo mesmo. Sabe aquela educação que tu tá querendo, mas tu, pô, cara. Aí eu peguei. Cara, quando eu entrei no carro, cara, eu comecei a chorar. Eu não sabia nem quanto tinha. Mas mulher é fogo, né, cara? Mulher, olha, meu Deus do céu, Deus abençoe a minha esposa muito.
Ela: filha, eu posso ver? Pode, filha, pode. Amados, nem mais, nem menos. Aquilo que eu precisava, aquilo que eu estava precisando para pagar o documento, sabe? Eu falei com Deus na minha ida e fiquei esperando a resposta dele, e ele me honrou. Sabe, amados, quando nós oramos assim a Deus e pedimos algo que realmente precisamos, pode não ser nada, mas para Deus é vitória. Aleluia, aleluia. Se detenha do caminho dos escarnecedores, dos pecadores. Sente na roda de crente que edifica a sua vida. Andar com Deus tem regra, mas é bênção para a nossa vida. É algo privilegiado para nós. Amados, eu fico assim impactado com as coisas de Deus. Que Deus, Ele nos mostra os mínimos detalhes. Eu não posso pedir a Deus uma Lamborghini, porque eu não posso pagar o IPVA. Eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu posso pedir um Fusquinha e Deus me dá, e vai ser uma bênção na minha vida, porque vai me levar aonde eu quiser. Devemos pedir a Deus aquilo que nós temos possibilidade de adquirir e de conservar. Não peça a Deus o que você não pode cultivar. Outro dia eu passei na rua e vi um irmão que tem lá, ele botou na traseira do carro: foi Deus que me deu. Na terceira prestação da Bíblia do carnê, ele já estava vendendo o carro. Cara, se Deus te deu, Ele vai honrar para pagar. Mas se não foi Deus que te deu, amigo, vende logo, porque vai ser um prejuízo na tua vida. São simples as nossas orações diante de Deus. Aleluia. Quando você der um passo, dê um passo para frente, mas um passo positivo no que você quer. Porque aquilo que nós pedimos a Deus, Ele pode nos dar pela misericórdia e nós nos frustrarmos. Mas aquilo que nós pedimos, com a sinceridade do coração, entendendo que é o que necessitamos, Deus faz crescer na nossa vida. Deus, Ele tem o simples para nós. O salmista diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tribulação é do Senhor, alegria é do Senhor. Nada, o salmista está dizendo que nada me faltará. Aleluia, Jesus. Enoque andou com Deus, e 3 coisas declarados foram feitos na Bíblia a respeito de Enoque. Ele caminhou com Deus, ele agradou a Deus, ele testemunhou de Deus. Até hoje Enoque testemunha de Deus. As nossas orações, amados, tem que ter uma qualidade. Faça isso. Coloque seu relógio para despertar 10 minutos antes. Esses 10 minutos vai te dar uma qualidade do teu dia que você não vai perceber. E cada dia você vai sentir desejos de orar a Deus no seu início da manhã. Porque tudo te vai bem, porque você mortificou a sua carne pela manhã para orar a Deus. A palavra de Deus diz que aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Enquanto nós estamos dormindo,
Deus está preparando o nosso dia seguinte, para que quando nós acordarmos, nos dobramos diante dEle e conversamos com Ele. Tome isso para a sua vida, tome essa oração para a sua vida, tome os versículos para a sua vida. Todos os versículos que eu leio na minha casa, eu uso ele no meu trabalho. Todos. Às vezes eu fico assim, falei, caramba, eu li esse versículo e a conversa está levando para esse versículo. E às vezes os vizinhos da frente dizem assim, cara, o teu trabalho parece até um divã, cara. Só vive cheio de gente conversando. Mas é muita gente mesmo, pastor, é muita gente conversando. E muitos dizem assim, cara, eu me sinto diferente quando eu estou aqui. Eu estou organizando o meu trabalho, eu estou orando. Eu estou ligando a luz, eu estou orando. Eu estou consagrando a minha vida a Deus. Porque quem trabalha na rua sabe, são muitas as setas de Satanás. O diabo, ele investe pesado na nossa vida. Ele não está preocupado com quem está lá fora, ele está preocupado comigo e com você que estamos aqui dentro. Ele quer nos tirar daqui, ele quer acabar com a nossa vida para poder fazer parte do reino dele. E Deus, ele nos dá uma vida plena e alegria. Aleluia, Jesus. Aleluia. 1 de Reis, capítulo 9, versículo 3, diz assim: e o Senhor lhe disse, ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste a mim, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Sabe o que é isso? É Salomão terminou a obra do Senhor. E Deus, ele vem a ele e diz assim: olha, eu ouvi as tuas orações. Amados, Deus, ele ouve as nossas orações. Ele escuta aquilo que nós falamos. Ele tem prazer de ouvir as nossas orações. Nada do que você fala fica sem o ouvido de Deus. Mas precisamos também ouvir o que Ele tem para falar a respeito de nossas orações. Porque não adianta nós enchermos Deus de um monte de coisa. No final das contas, nós mesmos não sabemos nem qual foi o início da oração. A oração não é muito por falar. A oração é por ouvir a voz de Deus. Quando nós ouvirmos a voz de Deus, os nossos conceitos em muitas coisas vai mudar. São as simplicidades de Deus. Não pense que orar bonito, com eloquência, eu ganhei um diploma porque eu fiz um curso de oração. Nada. Você pode chegar aqui e falar meia dúzia de palavras erradas, mas se a tua oração sair do teu coração, Deus, ele está rindo para você. Porque Deus não está preocupado com farisaísmo, mas Deus procura um verdadeiro adorador, que adore em espírito e em verdade. É essa a diferença das nossas vidas diante de Deus. É buscar a presença de Deus a tempo e a fora de tempo. Fique atento do que sai do altar. Fique atento aos louvores, porque no louvor Deus está falando com você. Deus, ele tem o sobrenatural. Eu fiquei um ano orando para minha esposa voltar para a igreja. Um ano e orando, um ano. E um belo dia, nesse um ano, ela voltou. A oração pode demorar, mas pode ser um estralar de dedo, mas vai acontecer. Se você não tem o seu parente dentro da igreja,
Comece a usar de estratégia com Deus. Sente numa cadeira e do lado, fique como que se Ele estivesse do seu lado. Coloque uma gravata, coloque algo e identifique: não, meu marido está aqui, a minha filha está aqui, o meu filho está aqui, porque no tempo determinado por Deus, Ele vai estar. Precisamos mover a nossa fé. Precisamos despertar em Deus que nós o amamos, mas não só com palavras, mas com atitudes. Porque muitas vezes nós vivemos de palavras, mas a atitude que move o coração de Deus, nós deixamos de lado e esquecemos de fazer o que Deus nos chamou para fazer. Eu amo, amados, em vir para cá orar com os meus pastores, com os meus irmãos. Eu me sinto bem. Eu escuto Deus falando comigo através do meu irmão. Cada uma pessoa que ora, é Deus nos dando uma resposta daquilo que nós estamos buscando. A oração do seu irmão está fazendo um efeito na sua vida. Não abra mão, amados, de estar unidos. Não abra mão de estar sozinho, mas vivam em união, que agrada o Espírito Santo de Deus. A nossa oração, ela tem tanto poder, mas ela muitas vezes não passa do teto, porque muitas vezes nós não acreditamos nem na nossa própria oração. Como nós vamos curar um enfermo se nós duvidamos se ele pode ser curado? Como nós vamos levantar um paralítico se nós duvidamos? A nossa fé, ela tem que mover montanhas. Tem um texto na Bíblia que fala que o soldado diz assim a Jesus: olha, não precisa o Senhor ir na minha casa não, Jesus. Eu não sou digno do Senhor ir na minha casa, basta uma palavra e o meu servo vai ser curado. E Jesus diz assim: olha, nem toda samaritana eu vejo tanta fé como a desse homem. Será que quando Jesus vir, vai encontrar fé em nós? Será que a nossa fé, ela tem esse poder de mudar alguma coisa? Será que a nossa oração tem poder de ganhar os nossos familiares? Elias, ele orou por 3 anos e 6 meses e parou de chover. Cessou a chuva. E a oração não foi uma oração eloquente ou uma oração de 2 horas, 3 horas. Se você ler o texto, a oração levou mais ou menos de 18 segundos. O apóstolo até cronometrou uma vez lá em Irajá. 18 segundos. E a chuva parou. E depois o homem ora e a chuva volta. E a Bíblia diz que Eliseu, ele tinha as mesmas falhas, os mesmos erros que nós temos. Quando nós estivermos orando, sabe o que o diabo diz? Não vai acontecer, cara. Tu é cheio de pecado. Tu acha que Deus está olhando a tua oração? Deus não está nem aí para você. E você começa a se frustrar com a sua própria oração, achando que realmente Deus não está preocupado com a tua oração. Quando Satanás vir sobre a tua mente com as suas setas malignas para destruir, o ministério de música, por favor, com as suas setas malignas, amados, lembre que Eliseu foi sujeito às mesmas tentações. E as nossas orações, elas são ouvidas sim.
A graça de Deus está sobre as nossas vidas. A presença de Deus está sobre a nossa vida. Não tenha medo de orar. Ore a tempo e fora de tempo. Ande com Deus, caminhe com Deus. Seja diferente dos 2 servos do Senhor em Cafarnaum, não, perdão. Gente, vai demorar para me procurar. Os 2 servos que saíram de Jerusalém, Emaús, eles estiveram com Jesus durante 3 anos e meio. Eles estiveram com Jesus, mas não andaram com Jesus, porque Jesus diz assim: olha, não apartes de Jerusalém até que do alto venha poder sobre vós. Então quem não anda com Deus, não permanece dentro da igreja. Quem não anda com Deus, não tem comunhão com Deus. Porque a nossa determinação de estar na casa de Deus é que nos faz caminhar com Deus. As dificuldades vêm, mas Deus está ali. As dificuldades estão do nosso redor, mas Deus está conosco. É tudo isso para nós. Mantenha a sua oração diante de Deus. Busque a sua oração. Não abra mão de suas orações diante de Deus. Faça com que Deus ouça a sua voz. Faça com que Deus mova a mão a seu favor. Pode demorar o tempo que for, mas Deus, Ele vai cumprir, porque as suas orações foram ouvidas lá no céu. Você pode orar até 20 anos por um filho ou por uma filha, mas vai se concretizar na vida dele através das suas orações. As suas orações movem a mão de Deus. As suas orações movem a mão de Deus. Não deixe o inimigo te vencer. E sabe como o inimigo nos vence? Quando nós oramos, aí é que ele se levanta através dos próprios nossos, que nós estamos orando, levantando seta contra nós, e a gente vê que as nossas orações parecem que não têm efeito, mas Deus está usando quem não está na sua presença para poder nos atingir. Mas nós, como os pais e mães, devemos orar e abençoar, porque sim, Satanás, ele vai jogar as setas para nós, e para pegar a nossa vida, ele atinge os nossos. Ele atinge os nossos. Não abra mão da sua oração, não abra mão da sua súplica, não abra mão de entregar a Deus. Mas olha, ei, vou te dizer algo que vai mover mais rápido a mão de Deus. Quando Ele te der um milagre, faça um culto de ação de graça, glorificando o nome dEle, exaltando o nome dEle. Não esqueça dos bens que Deus te deu. Não faça como os 9 leprosos. Seja fiel àquilo que Deus te deu. Seja fiel até o fim. Aleluia, Jesus. Convido vocês, amados, a aplaudir ao Senhor. Aleluia. Fique de pé, amados. Vamos ouvir um louvor. Vamos ouvir um louvor nesta noite. E diante desse louvor, amados, se você quer andar com Deus, dê um passo firme até o altar do Senhor e ore a Ele. De glória